Boa tarde, pessoal. Na nossa aula de hoje do módulo Controle de Qualidade, nós vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas da qualidade. Existem várias ferramentas, tá? Então, nós vamos vê-las em duas aulas, né? Porque são muitas e nós não vamos conseguir terminar todas as ferramentas em uma aula só. Então, hoje nós vamos fazer a parte 1, então nós vamos falar de algumas das ferramentas da qualidade, ok? Bom, gente, o que são essas ferramentas, né? As ferramentas, elas foram desenvolvidas por Kaoru Ishikawa, né, que era um engenheiro de controle de qualidade. Então, ele estudou toda a evolução do processo de industrialização e desenvolveu a sua teoria lá para o Japão. Então, nós vimos, né, nos módulos anteriores, como ocorreu todo o processo de industrialização, tudo se iniciou lá na Revolução Industrial, quando os pensadores, os estudiosos da época começaram a desenvolver estratégias para tentar melhorar os processos dentro das indústrias e tudo mais. E a partir disso, né, a partir desse grande boom na industrialização, houveram muitos problemas, né, muitos erros, muitos desvios. Então, os funcionários cometiam muitos erros, os proprietários das empresas, os empresários compravam equipamentos, contratavam um monte de gente e não sabiam controlar muito bem os seus processos, então isso gerava muito problema, muitos erros. Então, existe a produção de muitos produtos sem qualidade, né, com muitos defeitos e tudo mais. E tudo isso foi gerando, né, aquilo que a gente viu na nossa aula anterior, né, sobre o histórico, tudo isso foi gerando ideias, pensamentos dessas pessoas que estavam inseridas ali, né? E o Ishikawa foi um deles. Ele era engenheiro de controle de qualidade, ele começou a observar, né, os problemas e pensar o que ele poderia fazer para melhorar, né? Então, ele foi e criou um conjunto de ferramentas para o controle de processos, tá? Para facilitar a resolução de problemas relacionados à gestão da qualidade. Então, ele propôs algumas ferramentas da qualidade para aplicação nos processos. Então, ele via os problemas, ele começou a pensar o que eu posso fazer para melhorar, e aí ele criou algumas ferramentas. Essas ferramentas, gente, são essenciais. Hoje, utilizam-se muitas delas nas indústrias, nas empresas. Claro, algumas podem ser utilizadas juntas, outras separadamente, isso depende muito do objetivo, do tipo de processo e tudo mais, como a gente já falou, né? Cada empresa possui as suas próprias, os seus próprios objetivos, metas, e escolhe aí que ferramenta que quer aplicar, né? Então, claro, a utilização dessas ferramentas melhora muito o processo. Utilizando essas ferramentas, você consegue observar de forma mais prática, de forma geral, quais são os problemas, como eu vou resolvê-los. Consegue se observar também os desvios que mais se ocorrem, né, e que interferem diretamente na qualidade do produto. Então, aplicando essas ferramentas, a empresa consegue com mais facilidade produzir produtos com uma qualidade maior, né? Então, a gente viu anteriormente que o esperado é sempre a qualidade total, né? Que se tem a qualidade em todo o processo. Mas isso é muito difícil, né? E com a utilização dessas ferramentas é possível alcançar, né, com mais facilidade essa qualidade e tentar sempre estar melhorando, tá? Bom, pessoal, aqui eu trouxe as ferramentas da qualidade que nós vamos estudar, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o ciclo PDCA, o 5W2H, o diagrama de causa e efeito, brainstorm e o histograma, tá? Temos também o diagrama de Pareto, diagrama de fluxos de processos, o 5S e o 6 sigma. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar basicamente sobre esses aqui e o diagrama de Pareto, e na nossa próxima aula nós vamos finalizar com o diagrama de fluxo de processos, o 5S e o 6 sigma, tá? Ok, mas o que significa
tudo isso, né? O que significa cada um deles. Então, nós vamos ver basicamente quais são os objetivos da utilização de cada uma dessas ferramentas e como elas são aplicadas, né? Como elas vão auxiliar no melhoramento da qualidade do processo. Então, cada uma delas tem uma forma de trabalho, né? Tem um mecanismo de pensamento, né? E são diferentes. Algumas, como eu falei, são complementares, então a gente vai ver quais são os complementares, né? Mas, basicamente, são importantes para que se tenha essa visão geral, essa visão mais prática de tudo o que está acontecendo, né? Do que está causando defeitos e como eu posso melhorar essa qualidade, né, do produto. Bom, iniciando então lá no ciclo PDCA. Gente, o PDCA é um dos mais conhecidos e mais utilizados na gestão da qualidade total, tá? Então, sempre que vocês forem ouvir alguma coisa relacionada à qualidade, utiliza-se, fala-se muito no ciclo PDCA, porque ele é muito utilizado e ele é muito importante, tá? Ele é muito fácil de se visualizar e fácil de se aplicar. Então, muitas empresas optam pela utilização do ciclo PDCA como primeira ferramenta a ser utilizada, tá? Bom, gente, o ciclo PDCA, né, como o próprio nome diz, é um ciclo e ele é baseado em 4 termos, tá, que derivam do inglês. O plan, do, check e act. Nós veremos o que significa cada um deles, tá? E qual a importância e por que um círculo, tá? Então vamos lá. A primeira palavra, né, da sigla PDCA é plan, que significa planejar, tá? Então, nesta fase, devem ser estabelecidos todos os objetivos e os processos fundamentais para que para que o resultado seja alcançado. Então, a gente falou bastante no módulo anterior de planejamento, né? Nada mais, o PDCA nada mais é do que um planejamento, um bom planejamento de tudo que eu quero. Então, eu estou aqui pensando na qualidade total. Então, qual vai ser o meu planejamento? Quais são os objetivos que eu tenho que alcançar para que eu tenha a qualidade total no meu processo, tá? Então, eu tenho que descrever aqui nesse planejamento todas as etapas, tá? E eu também tenho que pensar aqui no meu planejamento quais são os erros e os desvios que eu posso encontrar no meio do meu processo. Aqui no planejar, gente, também a gente tem que levar em consideração todas as exigências dos clientes e as políticas da empresa. Então, como a gente já falou, a ideia sempre é produzir um produto que vai agradar o cliente. Então, eu preciso saber o que o cliente espera desse produto, o que ele quer desse produto. Definido isso, eu vou ajustar o meu processo todo, né, para produzir aquele produto com aquelas características que o meu consumidor quer, porque, né, eu vou produzir produtos em relação à demanda, né, à previsão de vendas, e se eu não tiver previsão de vendas, como que eu vou produzir produtos se eu não vou vender nada, né? Então, sempre pensando no cliente, tá? E claro, levando em conta as políticas da empresa, tudo o que está relacionado a esse planejamento, né? Tudo que será utilizado para realizar todo esse processo. Né? É importante, então, que seja levado em consideração. Bom, próxima palavra, o do, né? O do significa fazer. Então, isso está relacionado à implementação dos processos. Então, eu tenho lá o meu plano, né? Pronto, com todas as minhas etapas e todos os meus objetivos. E agora eu vou implementar no meu processo. Então, eu coloquei lá no meu plano que eu preciso realizar ali a modificação de uma característica de um produto, né? Vamos supor lá que eu estou produzindo celulares,
tá? Então eu preciso implementar uma nova tecnologia, um novo, porque, né, os celulares vão se modificando e tudo mais, a tecnologia vai aumentando e os consumidores já não querem mais aquela linha de celulares que eu estava produzindo anteriormente, eles querem que eu implemente essa nova tecnologia. Então, lá no plan, eu vou colocar lá no meu planejamento a implementação dessa nova tecnologia, né? Eu vou precisar de um equipamento novo, né, que vai realizar a montagem dessa tecnologia, a inserção dessa tecnologia, porque os equipamentos que eu tinha não vão servir mais. Então, eu vou ter que comprar um novo equipamento, vou ter que treinar os meus funcionários, né? Eu vou ter que testar essa tecnologia para ver se realmente ela funciona, enfim. E isso tudo está lá no meu planejamento. Beleza. Aqui no Do, né, eu vou implementar. Então, eu vou comprar o equipamento, eu vou dar o treinamento para o meu funcionário e eu vou colocar isso para rodar ali na minha linha, né? Eu vou colocar esse produto para ser produzido, né? Para eu poder testar, para eu poder ver se vai dar certo. Então, eu preciso fazer, implementar o processo que eu defini lá no meu planejamento. A próxima etapa, gente, é o check. O check significa checar, tá? Como a gente já falou, né? Não adianta nada eu ter um bom planejamento, né? Se eu não conseguir checar, se eu não conseguir controlar. Então, essa fase de checar, ela vai se referir ao monitoramento e à medição, tanto dos processos quanto dos produtos. Então, eu implementei essa nova tecnologia para o meu celular, eu tenho que checar se ela está funcionando, se os meus produtos estão saindo todos com a mesma qualidade. Né? A gente fala de qualidade, né? Mas o que seria qualidade? Nada mais, claro, do que estabelecer esses objetivos, né? O que o cliente quer, e também ter uma padronização do meu produto, né? Isso vai ser algo importante na qualidade, né? Bem, um produto de qualidade significa que ele tem um alto padrão de homogeneidade, né? Então ele é muito uniforme, quase não tem defeitos, né? Utilizo matérias-primas de qualidade, utilizo tecnologias avançadas para produzir esse produto. Então esse produto vai chegar para o meu consumidor e ele simplesmente vai suprir todas as necessidades do meu consumidor, né? Ele vai satisfazer tudo o que o cliente espera, né? Isso seria um produto de qualidade, não um produto de qualidade total. Então, aqui no check, eu tenho que saber definir, né? Testar, medir se esse produto realmente tem essa qualidade que eu espero. Né? E sempre, né, gente, tem que se considerar as políticas, os objetivos que eu estabeleci lá no começo, os requisitos para o produto, né? Como eu já falei, existem alguns produtos, né? A maioria dos produtos, né, tem que seguir legislações, obviamente. Essas legislações têm parâmetros, têm medidas que são mínimos e máximos, isso vai depender do tipo de produto que eu estou fazendo, mas eu sempre tenho que ver se medir, né, verificar se o meu produto realmente, né, está de acordo com o que foi planejado. E sempre listar esses resultados, tá? A última etapa do PDCA é o ACT, que significa agir. Então, nessa etapa, eu vou executar as ações para possibilitar o avanço na execução do processo. Então, eu encontrei algum problema, encontrei algum defeito, né? Na minha checagem aqui, eu vi que existe alguma coisa que não está né, como deveria, como esperado, eu vou tentar executar as ações necessárias para corrigir isso, né? E para melhorar, sempre pensando na qualidade total, tá? O que eu posso melhorar para que o meu produto tenha a qualidade máxima, né? Então, tudo isso é extremamente importante quando a gente fala aí do ciclo PDCA.